Olá, muito bom dia, amigos da FEB TV, amigos que acompanham aqui a nossa jornada matinal de domingo, que é um dia sagrado para os cristãos, é um dia importante na nossa tradição, um dia de recesso, um dia de recolhimento, um dia de reflexão espiritual, um dia de trégua, para a gente refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre as ocorrências da existência e, de forma muito feliz e alegre, eu atendi ao convite, com muita honra, da FEB TV, para a gente fazer aqui uma digressão, uma reflexão sobre este momento importante, grave, inspirador, determinante de mudanças importantes em escala global no nosso tempo, a partir da pandemia. Não é a primeira, não será a última, essa é diferente, ela tem singularidades, e sobre ela nós vamos fazer aqui o compartilhamento de algumas ideias. Sempre à luz da doutrina espírita, e a parte mais saborosa desse encontro virtual é quando vocês enviarem perguntas para a gente poder trocar junto aqui. Eu vou fazer um preâmbulo inicial sobre esta pandemia, entendendo que ela ocorre na nossa cosmovisão espírita num momento muito curioso, muito interessante, que é o da transição planetária, né? Ela se transforma, a vibração do planeta, a frequência muda. Nós fomos alertados sobre isso no século XIX, e o pensamento que me parece prevalente a partir da interpretação das obras básicas e algumas obras psicografadas que são referenciais para nós, é de que a transição planetária não se estabelece por decreto, não é algo, eu diria, cartesiano, linear. O processo da transição planetária é muito dinâmico, porque envolve escolhas que a própria humanidade faz. E existem diferentes rotas possíveis para nós, humanidade, realizarmos esse movimento junto com um planeta que está em transformação. Eu gosto muito da ideia de que a transição planetária não é algo que alude apenas ao planeta. A pergunta certa, a meu ver, não é a transição planetária já está acontecendo? Quando é que ela se completa? De que jeito ela vai acontecer? A pergunta que me atrai, enquanto espírita estudioso da doutrina, é como cada um de nós realiza a sua transição planetária. Porque é isto que define, na soma das individualidades, no conjunto das escolhas que o livre-arbítrio determina, e o livre-arbítrio é soberano, qual rota de transição coletivamente nós vamos estabelecer nesse momento. E aí entrou o vírusinho, um vírus mutante, que certamente, posto que o acaso não existe, posto que a Terra está sob o comando, a custódia, a tutela de Jesus, o vírusinho talvez seja, neste momento, a opção certamente mais amorosa para que nós, a partir desse debacle econômico, a partir da necessidade do recesso e da quarentena, a partir da dor e do sofrimento, das muitas perdas de entes queridos, a partir da sensação que não é confortável de estarmos expostos a um vírus que não acomete apenas o sistema respiratório, ele é muito agressivo, e ele acomete outras funções metabólicas importantes, nós, sob provação, tenhamos a oportunidade de refletir sobre as rotinas que antecediam a pandemia, e neste momento de recesso, que já completa mais de 2 meses em boa parte do Brasil, da quarentena, quando respeitada, e o certo é respeitar, porque não há vacina nem remédio ainda para o enfrentamento da Covid-19, e a gente não pode colapsar a rede pública, porque esse é o pior dos mundos, é o pior cenário. Qual é o aprendizado que está embutido aí? Então vamos começar falando sobre algumas das principais doenças que afligiram a humanidade no final do século passado e esse século. Tem origem claramente, diversas obras já foram escritas sobre isso por pesquisadores ligados à ciência médica, nas zoonoses.
Ou seja, são patologias que nascem a partir de um movimento assodado, apressado, na direção da fauna e da flora, na destruição das florestas e da aproximação da humanidade, ou certos agrupamentos humanos, de espécies isoladas, aonde alguns vírus circulavam endemicamente e estavam aprisionadas aquelas espécies sem oferecer risco para nós. Então, por exemplo, há muitas evidências de que o vírus HIV da AIDS, da síndrome de imunodeficiência adquirida, que não é uma doença. A AIDS, na verdade, desarma o sistema imunológico e qualquer doença oportunista pode ser letal a partir desse blackout, desse apagão no sistema imunológico. O vírus da AIDS, o HIV, estaria circunscrito a símios, a chimpanzés, num determinado lugar da África, em que o desmatamento avançou, em que os chimpanzés se transformaram em fonte de proteína animal para certos agrupamentos humanos. E aí deu-se o que os cientistas chamam de spill-out. O vírus, que todo vírus, como eu já disse, é mutante, ele desenvolve habilidades para fazer a transição do reino animal para o reino nominal. Isso aconteceu, ou teria acontecido, há muitas evidências, com o vírus da AIDS, o HIV. Isso também aconteceu na gripe suína, na gripe aviária. Isso também aconteceu, embora não seja algo que perturbe a nós, mas perturbou o reino animal e quem cria gado, que é o mal da vaca louca. A gente resolveu alimentar herbívoros com ração feita com partes dos ruminantes. Os ruminantes comendo pedacinho de ruminante. Isso gerou uma confusão no metabolismo do gado. E mais recentemente a Covid-19, é a tese prevalente, isso está sendo pesquisado, da circulação entre nós de um vírus que ocorria apenas em colônias de morcegos em lugares isolados da China. E esse morcego, ou ele de fato, morcegos hematófagos, teriam contaminado o homem, e o spill-out, essa transição e essa mutação do vírus entre nós teria circulado a partir daí, ou esse morcego teria se alimentado do sangue de outros animais silvestres que foram fonte de proteína animal para alguns chineses, e a aglomeração de gente com aglomeração de bicho, isso é fato, isso não é uma especulação, isso é ciência, determina a aceleração desse processo de mutação viral. Então, temos aqui um conjunto de fatores que me parece a primeira lição importante do vírus. A gente precisa estabelecer uma nova ética na nossa relação com o meio ambiente e com a natureza. De que maneira a gente compreende os riscos, vários, não apenas na área da saúde pública, que estão embutidos no desmatamento descontrolado e na forma cruel com que nós estabelecemos relação com animais silvestres. Isso está num pacote que se torna ameaçador à espécie humana, porque não temos defesa para esses vírus no primeiro momento. Essa é uma questão. Lembrando que mas uma grande pandemia foi prevista, ou vem sendo prevista há mais de 20 anos. São várias obras publicadas dizendo que a humanidade precisa se prevenir melhor do risco de uma grande pandemia. Os recursos não foram investidos nessa direção e não foi por falta de aviso. Uma outra questão que me parece importante trazida ainda nessa questão do reino animal, eu queria dar publicidade ao trabalho magnífico de uma autoridade acadêmica da maior universidade do Brasil, que é a USP, que é a doutora em veterinária Irvênia Prada. Doutora Irvênia escreveu já vários livros sobre a ética que deveria reger a nossa relação com os animais. É ela que afirma, com base em todas as informações publicadas em diversos livros das obras básicas, de maneira pulverizada, né? Não há uma parte mais extensa
em que nas obras básicas se aborde com profundidade a realidade espiritual inerente ao reino animal. Isso é abordado, mas isso é abordado em tópicos. Dr. Irvênia tem um trabalho monumental, magnífico, procurando juntar as partes dispostas em diferentes obras de Kardec, Chico, Divaldo, entre outros. E o resumo do que Dr. Irvênia diz é: animais são espíritos, são seres inteligentes. A gente faz a confusão de instinto com inteligência. A doutora Irvênia mostra que certos animais, eles desenvolvem o instinto num nível que não merece mais ser chamado de instinto, e eles têm rudimentos de inteligência, ainda sem noção da consciência, ainda sem a razão propriamente dita, mas com respostas a estímulos que remetem a uma inteligência, né? E ela cita quais são os animais. Eu me lembro dos golfinhos, que têm essa habilidade, os símios, os macacos, têm essa habilidade, e isso é importante para a compreensão dessa ética, porque os animais reencarnam, os animais evoluem, como nós, e eles têm o que o Dr. Irvênia diz, que é o despertar da consciência. Eles emitem o pensamento em ondas fragmentadas. Essa seria a síntese do pensamento de Dr. Irvênia, que eu sugiro que nós, espíritas, tenhamos maior proximidade. Uma outra questão que essa pandemia nos traz, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a evolução da pandemia em lugares do mundo onde existe muita desigualdade social. Então, vejamos, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, onde há mais de 100 mil mortos desencarnados pela Covid-19, e aonde, hoje, no New York Times, a capa traz 100 mil nomes. Eles conseguiram fazer a diagramação, porque a gente fala de número, a gente não se sensibiliza. Quando a gente mostra o nome, a história, quem é que está por trás da estatística, a gente se toca. Nos Estados Unidos já passaram de 100 mil óbitos, é o país que lidera o ranking de contágio. Em segundo lugar vem o Brasil. O Brasil já ultrapassou a Rússia, sexta-feira. Somos o segundo país do mundo em contágio. O que aconteceu no estado de Nova York é algo parecido com o que acontece nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E isso tem a ver com o espiritismo, tá, gente? O contágio ele se propaga mais rapidamente nos bairros pobres de periferia, principalmente entre pessoas pretas. Não é uma questão de etnia ou cor de pele. É uma questão de desigualdade social. Existem 5 bairros em Nova York. 2 desses bairros são predominantemente de pobres ou classe média baixa. É lá que a Covid fez mais vítimas. E o que existe nesses bairros? Pessoas que não têm recursos para uma boa assistência médica. Pessoas que têm um histórico de comorbidades ou doenças pré-existentes que as vulnerabiliza para a Covid-19. Então, obesidade, hipertensão, diabetes, que não foram cuidadas ou tratadas antes porque não há assistência médica adequada. O que vale para o estado de Nova York e para a cidade de Nova York, vale para a periferia de São Paulo, para as favelas de São Paulo, vale para as favelas do Rio de Janeiro. A Covid-19 foi trazida pelos ricos que fizeram turismo na Itália, fizeram turismo na Espanha, fizeram turismo na China e trouxeram para o Brasil. A primeira pessoa contagiada no Rio de Janeiro foi a empregada doméstica de uma família do Leblon, bairro nobre da Zona Sul, que, acometida da Covid, foi dispensada pelos patrões para ir para casa. Está doente, vai para casa. Morreu. Desencarnou. Então, a gente está vendo aqui o que alude ao capítulo 9 das leis morais, que é a lei da igualdade, a lei de igualdade. A doutrina espírita é clara e objetiva desde o século XIX, quando defende, por princípio, uma lei do universo que é a lei da igualdade. O mundo, para ser chamado de lugar melhor, um mundo mais justo, precisa ser um mundo onde haja menos pobreza e miséria. E a questão 806 traz a seguinte pergunta: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Kardec quer saber:
A desigualdade social é de Deus? E a resposta é não. É obra do homem e não de Deus. Então, os espíritas não têm que achar normal quem é pobre da periferia e negro responder pelo maior contingente de vítimas da Covid-19. Espírita que estuda a doutrina não normatiza isso. Não acha isso normal. Espírita que estuda a doutrina entende que este é um indicador de desigualdade terrível, que vulnerabiliza estratos sociais num mundo extremamente desigual. A maior nação espírita do mundo está no Brasil, que é um dos países mais desiguais do planeta. Desigualdade é a distância que separa os mais ricos dos mais pobres. Espírita não pode se acostumar com desigualdade. Todo trabalho, todo esforço, todo empenho, todo consumo de tempo e energia que nós, espíritas brasileiros, consagrarmos nessa existência para reduzir desigualdade é tempo e energia bem empregados na direção certa. A questão A da pergunta 806. Algum dia essa desigualdade vai desaparecer? A resposta de Kardec, eu não vou ler toda, perdão, a resposta da espiritualidade, que eu não vou ler toda, diz assim: não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, nós estamos reconhecendo aqui um selo matricial da doutrina espírita contra a desigualdade que, em tempos de pandemia, expõe o que há de pior na humanidade, que é a insensibilidade nossa para quem está à margem, quem é pobre, miserável, sem teto. E a gente não pode cair na armadilha, me permitam dizer, é uma opinião minha, num dogma de passar por uma pessoa em condições aflitivas do ponto de vista material e dizer: está pagando pelo que fez. Lei de causa e efeito. Muitos espíritas apaziguam a consciência, relativizando a dor de quem tem problemas gravíssimos de escassez do necessário, colocando isso na conta da lei de causa e efeito. Está pagando pelo que fez. Não entendeu o que é o cristianismo, não entendeu o momento que nós estamos passando, que exige atitude. O espírita tem o norte magnético da bússola apontando para a caridade. Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o exercício do amor renúncia, do amor doação, do amor sacrifício. Agora me digam, eu tenho 53 anos. Nessa encarnação eu não vi momento em que a necessidade da caridade material, moral, espiritual, psicológica se deu com mais intensidade. É a maior pandemia do nosso tempo. É o maior debacle econômico do nosso tempo. Então é o momento de ajudar. E é incrível. As legiões de pessoas no Brasil envolvidas em campanhas, em programas assistenciais, em ajuda humanitária, em organização de cestas básicas, em distribuição de máscaras e álcool gel, levando até as comunidades, se expondo ao contágio, máscara, luva, indo aonde há necessidade. Isso é comovente. Isso é cristianismo na veia. Esse é o entendimento do fora da caridade não há salvação. Há exemplos incríveis de bolsas assistenciais para quem está nas favelas, ajuda a diaristas, empregadas domésticas que foram demitidas, que é uma crueldade imensa. Você não dar ajuda para que essa pessoa permaneça em casa, mantendo o pagamento do salário, se você pode pagar. É algo que depõe contra, eventualmente, espíritas que acham que eu não vou pagar se não está trabalhando. Você não entendeu a função social da riqueza, que é uma passagem do Evangelho, né? A utilidade providencial da riqueza. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem mais do que necessita, isso para mim já é riqueza. Quer dizer, se eu tenho alguma poupança, se eu tenho algum conforto, se eu posso passar meses sem trabalhar, mas eu vou continuar pagando aluguel, eu vou continuar tocando a minha vida,
Se você está nessa categoria, meu irmão, minha irmã, não é possível imaginar que nós não estejamos, nesse momento, nos devotando na direção de quem precisa. Porque nada nos pertence no mundo da matéria, exceto o estoque de conhecimento, de intelectualidade, de sentimento e de moral. São os tesouros imperecíveis, que as traças não corroem. É isso que cabe na bagagem quando a gente desencarnar. O resto fica. E esse é o momento da encarnação em que a gente mais precisa mostrar que o que é o excedente não pode ficar acumulado com a gente. É o que eu penso. Graças à pandemia, revelou-se, com mais ênfase, a tragédia de um mundo em pleno século XXI, onde, por exemplo, apenas na África existem 700 milhões de seres humanos, iguais a mim ou a você, que não têm acesso a água e sabão. Vou repetir. 700 milhões de seres humanos é mais do que o triplo da população do Brasil. Sem água e sabão na África. Então, esse número só aflorou e virou notícia no mundo, virou uma questão importante, porque é óbvio que onde não haja condições sanitárias adequadas, o vírus segue viagem. E o novo coronavírus, vocês sabem, ele também, quem dá positivo para o corona, quando vai no banheiro e faz suas necessidades fisiológicas, o coronavírus permanece vivo nos nossos excrementos. Isso está comprovado, não há dúvida. O que ainda não foi comprovado é se há carga viral suficiente para contagiar alguém que tenha contato com o esgoto. E se isso acontecer, tem um número do Brasil que a gente se acostumou também. Ah, pois é, não tem saneamento. Não pode. O Brasil tem 100 milhões de brasileiros que não têm os esgotos tratados. E esse número só ganhou importância a partir da pandemia. Meu Deus, o que vai ser do país se o coronavírus tiver carga para transmitir através do esgoto a doença? Ah, a gente se preocupa quando aparece uma pandemia? Não. Ainda na lei da igualdade, que é uma lei moral que nós respeitamos e entendemos o sentido, não podemos admitir tanta gente vivendo próximo dos excrementos. Não podemos admitir que por dia sejam despejados nas águas do Brasil o equivalente a 5 mil piscinas olímpicas repletas de esgoto até a borda, com ou sem vírus. Nós estamos malbaratando, nós estamos destruindo a nossa casa planetária. Nenhum país merece ser chamado de desenvolvido se não resolver o primeiro degrau civilizatório, que é cuidar dos excrementos, é tratar os excrementos. Muito bem. Também temos aqui uma lição da pandemia, que é a atenção que se deve dar à saúde básica e à saúde mental. Os países que têm uma boa rede de saúde básica conseguiram lidar melhor com a pandemia. Os países que têm uma boa rede de assistência na área da saúde mental estão lidando com os efeitos colaterais da quarentena de uma forma mais interessante. O Brasil está descobrindo a necessidade urgente do apoio psicológico, do apoio psiquiátrico, de uma rede de assistência básica na área da saúde mental para enfrentar depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, crise de pânico, esquizofrenia. A saúde mental é a prima pobre do curso de medicina. Isso não pode continuar assim. Kardec, em obras póstumas, previu um tempo, a chegada de um tempo, exatamente na transição planetária, onde haveria muita perturbação de ordem psíquica e suicídios. Provavelmente é o tempo que estamos experimentando hoje. E nós precisávamos estar melhor equipados na assistência psicológica e psíquica à população que encontra-se desassistida, inclusive via telemedicina, né? Assistência médica à distância. Isso está sendo agora incrementado, mas a gente precisa prestar mais atenção nisso. Razão pela qual hoje se verifica, infelizmente, muitos casos de violência doméstica, muitos casos de agravamento de estados patológicos da mente, sem que as pessoas consigam ter facilidade ou destreza sobre como lidar, quem me ajuda, quem me acode, de que maneira eu lido com essa situação, né?
Então, a gente precisa prestar atenção porque isso tem a ver com uma visão de saúde que é a visão da Organização Mundial da Saúde, que diz: saúde não é ausência de doença. Saúde é saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Isso é a definição da Organização Mundial da Saúde. Bom, precisamos também prestar atenção na ciência. Os espíritas sabem que o codificador pertenceu a diversas sociedades científicas em França. E os espíritas sabem que nós temos uma dificuldade, por vezes, de entender por que o sarampo voltou a ocorrer no Brasil. Era uma doença sob controle, porque se veiculou fake news em relação à transmissão de sarampo. As pessoas achavam que não era para se vacinar contra sarampo, deu no que deu. A gente voltou a conviver no século XXI com sarampo. Quem não presta atenção na ciência também corre o risco de achar que talvez a Terra seja plana. E isso é um retrocesso. Isso não faz sentido. Imagina o seu filho voltar da escola com dúvidas sobre se a Terra é plana ou não, porque ouviu alguém falar isso numa rede social. Não faz sentido o negacionismo climático. Não faz sentido a gente achar que aquecimento global é uma conspiração dos países ricos. Isso não faz o menor sentido. É assintoso. A ciência é clara ao demonstrar que a Terra está aquecendo e que a humanidade contribui para o agravamento do efeito estufa. Da mesma forma, não podemos mitigar os riscos da Covid-19. É gravíssimo. E quando eu estou doente, eu não procuro um empresário para me receitar, eu não procuro um político para me ajudar, eu não procuro um jornalista para me acudir. Se eu estou doente, eu vou procurar um médico. Quem tem autoridade para falar o que é e o que não é nos protocolos de resposta à Covid-19 é a medicina, são os médicos. Fora da medicina não há salvação quando o assunto é pandemia. Fora da ciência médica não há cura nem tratamento, há superstição e mistificação. Muito bem. Também queria falar da oportunidade que a pandemia nos revela para pensarmos um mundo melhor e mais justo com uma economia solidária. Amsterdã, na Holanda, já tomou a decisão durante a pandemia. Haverá mudanças na gestão dos recursos públicos a partir do pagamento de taxas e impostos do contribuinte na Holanda. Eles vão seguir o que recomenda um livro chamado Economia Donut, que estabelece que qualquer modelo de desenvolvimento para gerar emprego e renda de forma sustentável precisa respeitar um teto ecológico. Você não pode ter ambições de crescimento que não respeitem os limites do planeta, e precisa ter alicerce social. Todo modelo de desenvolvimento precisa priorizar a assistência aos excluídos, aos pobres e aos miseráveis. São quem mais precisa de governo e de apoio. Então, a Holanda fez essa opção. Nós estamos vendo, interessante, outros países tomarem outras decisões. Londres, o prefeito de Londres, eles já começaram a flexibilizar a quarentena porque já ultrapassaram o pior da Covid-19 e tem testagem em massa e tem folga nos leitos de hospital, inclinaram a curva. Em Londres, o prefeito já decidiu, o retorno se dará com mais bicicleta e menos carro. Ele alargou as ciclovias, ele está oferecendo linhas de crédito para quem aluga ou fabrica bicicleta e para quem queira consertar bicicleta. Qual é a ideia? Eu quero menos aglomeração, porque o vírus está circulando, portanto, menos gente em ônibus ou metrô ou trem. Se você puder fazer o deslocamento de bicicleta, a gente ajuda. Isso é uma herança da Covid-19. Nós temos uma trégua monumental nos estoques pesqueiros, cardumes de sardinha, atum, bacalhau, salmão, que estavam depredados a ponto de desaparecer em alguns lugares do mundo, voltaram a ter resiliência, voltaram a ter fôlego para se reproduzir no tempo certo. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, meus amigos, acho que eu vou passar, não sem antes lembrar que daqui a pouco, em junho, se completa 5 anos da encíclica do primeiro Papa Francisco da história, Laudato Si, que foi a primeira encíclica ambiental da história e que recomenda exatamente um modelo de desenvolvimento que a pandemia está apressando essa reflexão, baseado em outros parâmetros. Papa Francisco diz:
Temos um modelo de desenvolvimento que não tem compromisso com a erradicação da miséria, a redução da pobreza e o fim da exclusão social. A desigualdade está aí. E temos um modelo de desenvolvimento que depreda, destrói e devasta a natureza, leia-se os recursos naturais fundamentais à vida. E o que diz Francisco na encíclica que completa 5 anos mês que vem? Precisamos mudar o modelo de desenvolvimento. Ele precisa ser mais justo e sustentável. Francisco, no livro, na trilogia de Divaldo Pereira Franco, escrita por Manuel Filomeno de Miranda, O Espírito de Francisco de Assis, que inspirou o Papa a escolher esse nome pessoa jurídica, quando foi eleito 6 anos atrás, Francisco está na condução dos trabalhos que regem a transição planetária. Então, nós espíritas, especialmente nós espíritas ambientalistas, temos uma identificação enorme com Francisco, com o ideário de um mundo melhor e mais justo, que precisa ser um mundo menos desigual do ponto de vista social e um mundo onde meio ambiente não seja apenas recurso que eu uso para enricar, para ser rico. O sagrado está presente na natureza, esse é o legado de Francisco de Assis 8 séculos atrás. Respeito às espécies animais e vegetais faz toda a diferença. E nós precisamos prestar atenção na transição planetária. Que mundo queremos deixar para aqueles que reencarnarão aqui? Não apenas seus filhos e seus netos, mas eu e vocês. Se reencarnarmos no planeta, que planeta deixaremos para nós mesmos? Isso depende do quanto você está preocupado com o uso racional de água e energia, com a quantidade de lixo que você gera e que destinação você dá para os seus resíduos. Se você, de fato, está ligado na tua parte, a parte que lhe cabe, para não agravar o efeito estufa, não usando veículos automotores que queimam combustível fóssil sem necessidade. Tudo isso está num pacote evolutivo, inerente ao nosso roteiro na atual encarnação e que devemos prestar muita atenção, porque o vírusinho, ele não está nem aí para o reino vegetal. O vírusinho não está muito ligado no reino animal. Houve alguns casos de contágio de alguns animais, mas não está provado como se dá essa transmissão e não se confirmou qualquer risco para animais domésticos transmitirem o vírus para nós. O alvo do vírusinho somos nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, topo da cadeia evolutiva, com intelecto superior, ideia de Deus, consciência, intuição. E o vírusinho nos alcança para nos trazer questões. Algumas delas eu procurei tratar aqui. Agora eu vou dar tratos à bola nas perguntas enviadas por vocês, tá? Rafael Távora, André, o que você diz dessas ações de entreguismo do governo no nosso meio ambiente? Como provocar uma parada nesse movimento? Bom, eu estou falando pela FEB TV, eu não quero politizar a questão em respeito a quem concorda, diverge do que está acontecendo por aí. Mas em relação à política ambiental, eu não tenho nenhum problema de comentar no seguinte sentido. Tivemos um ato de confissão na gravação autorizada pelo ministro decano do STF, Celso de Mello, na parte que coube ao nosso ministro do Meio Ambiente, que determinou que a boiada devia passar, ou seja, todo o conjunto de medidas que os ministérios achavam por bem passar, ele falou, vamos passar a boiada enquanto a mídia está focada com a Covid-19 para mudar as regras. E o ministro não disse quais regras queria mudar e atendendo a quais interesses. Faltou ética e faltou transparência. A questão ambiental está muito maltratada, como o Rafael coloca, e a gente precisa estar atento porque é um legado para o mundo de regeneração. O Brasil é a maior potência mega biodiversa do planeta.
temos a maior floresta tropical úmida do mundo e, no mês passado, abril, a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos, quase 500 quilômetros quadrados de floresta deixaram de existir na Amazônia. Nós temos o maior estoque de água doce superficial de rio ou de aquífero. Estamos depredando esses mananciais, essas nascentes, essa água. Nós temos a maior quantidade de vida no mundo, está no Brasil. 25% da biodiversidade, espécies catalogadas pela ciência, estão no Brasil, que é o único país do mundo que tem nome de árvore. Então, ser ministro do Meio Ambiente no Brasil não é qualquer coisa. Ser presidente da República Federativa do Brasil demanda, a meu ver, o respeito ao artigo 225 da Constituição, que fala da proteção da fauna e da flora para as gerações presentes e as gerações futuras. Isso não é uma opção do governante, isso é constitucional. Ok, Rafael? José Luiz, comparando a gripe espanhola e a Covid-19 em relação ao processo de transição planetária, como você situaria os dois eventos? O José Luiz é de Goiôerê, Paraná. Legal. Bom, eu não sei se eu tenho competência para relacionar gripe espanhola e Covid-19, as duas pandemias mais importantes desses séculos, 20 e 21, com transição. Certamente, no período da gripe espanhola, os primeiros anos do século passado, década de 1920, nós tivemos 50 milhões de óbitos, né? Aproximadamente. A gripe espanhola nos ajudou a nos preparar melhor para a pandemia do coronavírus. Eu acho até que naquele período a gente poderia até dizer que as duas pandemias, mas veja, eu estou num território absolutamente especulativo. Essa é uma questão que eu não vi nenhuma obra espírita recente tratar. Mas eu penso que pandemia não é apenas aquilo que os espíritas normalmente chamam de resgate coletivo. Acho que não se enquadra apenas nessa moldura. Quando a gente fala de pandemia, a diferença de epidemia para pandemia é que a pandemia se espraia muito rapidamente para lugares bem distantes. Ela tem um nível global. E a gente vai perceber aí um choque de realidade em escala planetária que determina inúmeras consequências econômicas, sociais, culturais, comportamentais, psicológicas, psíquicas, para todos. Não apenas para quem desencarnou, as famílias que sofrem com a perda dos entes queridos. É um freio de arrumação em escala global. É algo mais profundo, com impactos mais extensos e que são lembrados pelas gerações futuras. Daqui a um século estarão falando dessa pandemia que a gente está enfrentando hoje. Daqui a 2 séculos estarão falando dessa pandemia. Então eu não estabeleceria uma diferença, entendeu, José Luiz? Eu acho que são, eu diria, mecanismos que os gestores do planeta recorrem e utilizam de advertência e alerta para que a gente preste atenção em todas as variáveis que envolvem saúde pública de uma forma geral e uma ética civilizatória que alcança investimento em saúde, fim da desigualdade, uma nova relação estabelecida com a fauna e com a flora. Osana Dias, bom dia, André. Como tranquilizar meu marido com os ensinamentos espíritas, que precisa trabalhar e está trabalhando no hospital, tomando todos os cuidados necessários, mas muito inseguro de se contaminar? Poxa, Osana, assim, primeiro a minha solidariedade. O seu marido está na linha de frente, o trabalho dele é fundamental. Eu não conheço nenhum profissional de saúde que não vá para o trabalho se sentindo exposto e, por vezes, sem EPI, sem equipamento de proteção individual, por vezes sem aventais, aqueles roupões, por vezes sem as condições devidas de trabalho, tendo que fazer escolhas dolorosas de quem vai para o leito com respirador, quem não vai. Então, eu não sei o que o seu marido está sentindo, mas eu, como jornalista que sou serviço essencial, muito menos importante nesse momento do que os profissionais de saúde, que são os
mais urgentes. O expertise de médicos e enfermeiros, nesse momento, é fundamental. Agora, jornalista também é serviço essencial e eu estou falando de mim porque eu também estou na rua, eu também me sinto exposto. Eu estou há 2 meses sem morar junto da minha mulher, porque eu represento o risco para ela, que está respeitando a quarentena, e nós sofremos com essa separação involuntária, né? Todos nós, de forma direta ou indireta, estamos sofrendo. Mas o que eu diria para o seu marido é: ele não escolheu essa profissão por acaso. Todo profissional de saúde nesse momento, na mesma proporção em que sofre, sente insegurança, se sente destroçado, machucado por plantões intermináveis, onde há muito estresse, trabalhando no limite o psiquismo, a resiliência psicológica, a autoestima. O seu marido foi preparado para essa função antes da encarnação. Ele recebeu na faculdade de medicina, na residência, na especialização que ele fez. Eu diria, se for médico ou enfermeiro, ele se preparou também aqui para essa função. O acaso não existe, ele está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que se espera dele. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja, que ele esteja amparado e protegido pelos seus guias e mentores. Nada de mal haverá de acontecer com seu companheiro e que ele sempre se lembre que nunca está sozinho. Há uma egrégora numerosa de espíritos de luz protegendo e amparando quem sofre e quem cuida. E, na medida do possível, entre os desencarnados, todo acolhimento possível a quem retorna à pátria espiritual, todo acolhimento possível aos que ficam. Lembre-se, a morte não existe e nós estamos aqui de passagem. Eu me lembro da doutora Zilda Arnes, que fez um trabalho belíssimo de redução drástica da mortalidade infantil na pastoral da criança, distribuindo soro caseiro, que é uma mistura de água, uma porção de sal, uma porção de açúcar, salva vidas. Ela virou uma personalidade mundial. Dona Zilda Arnes, já com idade avançada, viajava pelo mundo todo, estava presente em lugares onde há absoluta miséria e pobreza. Sabe aonde ela desencarnou? Osana, ela estava no lugar mais pobre das Américas e do Caribe, um dos lugares mais miseráveis do mundo, chamado Haiti, durante um terremoto. E, se não me engano, ela estava dentro de uma igreja que realizava esse trabalho de assistência a bebês desnutridos. O terremoto ceifou a vida da dona Zilda Arnes, dentro de uma igreja, se eu não me engano, mas não importa. Ela estava num lugar chamado Haiti, acometido de terremoto, de furacão, de pobreza e miséria no nível extremo. Ela estava no lugar certo, na hora certa, desencarnou em glória, fazendo o que ela achava que devia fazer em favor dos mais necessitados. Lembra um pouco Sor Juana Inês de la Cruz, uma das encarnações de Joana de Ângeles, venerada até hoje na cidade não, no México. Ela é um símbolo do México. Otávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura, escreveu a biografia de Sor Juana Inês de la Cruz. Sor Juana tem a imagem estampada em cédulas de dinheiro no México. Eu tenho até aqui comigo, não sei se pertinho, olha aqui, que eu guardei de lembrança. 200 pesos. 200 pesos. Sor Juana Inês de la Cruz. Muito bem. Como é que ela desencarnou? Ela foi estigmatizada por ser mulher intelectual, produzir textos desafiadores para a elite da igreja toda composta de homens. E ela, num dado momento, não podendo mais ter a vida que ela queria, de escrever livros, de aprofundar pesquisas, de acessar a biblioteca, ela resolveu partir na direção do acolhimento a quem foi vitimado pela peste, com plena consciência dos riscos. E ela desencarnou assim.
Seu marido vai sair dessa, Osana, firme e forte. Eu só estou contando essas histórias para que você entenda que quem escolhe a carreira mais linda, que é a de profissional de saúde, em tempos de pandemia, sabe que o lugar certo é na linha de frente e vai guardar isso como uma medalha no peito. Não é para o resto da vida, é para o resto da eternidade. A Valéria, tem notícias de que teremos outras pandemias piores que essa? Isso é certo? Olha, Valéria, a gente não vai ser alarmista ou catastrofista. Existem correntes da ciência médica que falam, por exemplo, das superbactérias ou de micro-organismos que se tornariam absolutamente resistentes a qualquer ação humana por muito tempo, até que a gente descubra a vacina ou remédio, se a gente não prestar atenção naquilo que o setor químico produz, lança no mercado, a gente usa e abusa sem o devido cuidado e discernimento, e isso pode estar determinando o aparecimento de novas gerações de micro-organismos ameaçadores à nossa saúde. Como eu disse aqui no começo do nosso papo, todo vírus, por definição, é mutante. E as pandemias vão continuar acontecendo. E nós precisamos estudar meios de prevenção ou de contenção rápida dos surtos de novos micro-organismos ameaçadores para que eles não alcancem o status de pandemia. Isso poderia ter acontecido antes, mas, infelizmente, a aplicação dos recursos públicos nos países ricos, que pesquisaram e mapearam o risco de aparecer uma pandemia como essa, foram desprezados os riscos. Acho que essa pandemia determinará outros humores nos tomadores de decisão, penso eu. A Fernanda Maria. André, seria interessante você voltar a falar aqui sobre o que citou em um dos papos das 9 desta semana acerca da hidroxicloroquina. Pode fazê-lo, por favor? Bom, vamos lá. Sexta-feira, anteontem, a mais importante e prestigiada publicação na área da ciência médica do mundo, a The Lancet, que é contemporânea de Kardec, a The Lancet. Se eu não estiver enganado, eu não estou com a data certinha do lançamento da primeira edição, mas eu acho que Kardec, em Paris, foi contemporâneo da publicação britânica The Lancet. Se eu não me engano, tem 167 anos. Aí tem que fazer uma conta de chegada. Não tenho a precisão da data. A The Lancet mapeou os efeitos da cloroquina e da hidroxicloroquina junto a mais de 90 mil pacientes em todos os continentes. O resultado desse trabalho foi publicado sexta-feira. E eles constataram o seguinte. Não se comprovou. Eu queria reproduzir literalmente o resultado da pesquisa, porque eu não tenho em mãos, porque eu não sabia que alguém faria uma pergunta dessa. Não se confirmou a eficácia e a eficiência da cloroquina e de seu derivado hidroxicloroquina na maioria absoluta dos casos. E 2, a cloroquina precipitou sequelas graves, como arritmia, que pode determinar colapso cardíaco. Então, temos uma questão que, na verdade, deveria determinar muito cuidado quando a gente ouve falar e replica sem checar a fonte. Eu estou compartilhando a fonte de uma informação. E essa fonte, ela tem credibilidade científica. Ela corrobora junto com outra fonte que tem credibilidade científica, que é a Organização Mundial da Saúde, que, por sua vez, inspira a orientação dada pelos servidores graduados e muito importantes do Ministério da Saúde, que não quiseram assinar o protocolo da cloroquina lançado dias atrás pelo governo federal. Nos Estados Unidos de Trump, que apoia a cloroquina, o FDA, o Food and Drugs Agency, que é a agência reguladora de alimentos e remédios daquele país, tem um protocolo completamente diferente do Brasil. Eles não recomendam o uso generalizado da cloroquina. Lá como cá, e isso, graças a Deus, já é a regra, não pode ser diferente, quem tem a palavra final sobre o uso da cloroquina é o médico responsável. Quando você dá entrada num hospital,
para resolver qualquer problema, um médico fica responsável por você. E ele é responsável legal. E ele vai assinar documentos se responsabilizando por você. Ele tem autoridade para definir a rota terapêutica de tratamento e cura do problema que lhe aflige. É direito do paciente dizer, mas eu não quero que você faça isso. Ou eu não quero que você cuide de mim, eu quero outro médico. Em tempos de pandemia, no meio dessa correria, quando você tem acesso à atenção no hospital, se você resolver bancar o esperto dizendo, você não vai me enganar não, doutor, eu ouvi dizer que a cloroquina é boa, se o senhor não quer usar, eu escolho usar, não quero que você me atenda, é direito do paciente. Só que esse vírus é muito agressivo, em alguns casos ele evolui muito rapidamente, você pode estar correndo riscos desnecessários, achando-se mais capaz em relação à rota terapêutica endereçada a você do que um médico que estudou para isso. São muitas questões, eu não queria me aprofundar aí, eu estou tentando responder a pergunta que você me fez, ok? Inês Soares. André, como você percebe o futuro dos nossos irmãos indígenas? Bom, eu vou falar do presente, o presente é muito aflitivo. Nós temos invasão de territórios indígenas homologados, isso é crime. Não temos o combate aos invasores dos territórios indígenas homologados, isso é vexatório para o Brasil. Nós temos uma FUNAI aparelhada politicamente, ocupada por pessoas que não reconhecem os direitos indígenas. Eu me lembro muito do Marechal Rondon, que foi militar. Marechal Rondon deixou uma história belíssima de expedições, inclusive com um ex-presidente dos Estados Unidos, que ele ciceroneou no Brasil, expedições pela Amazônia, que ele se deparou com vários indígenas isolados, várias comunidades isoladas, e que, obviamente, se assustavam ao ver a expedição se aproximar. O Marechal Rondon, ele eternizou uma ética em relação a esses povos que muitos militares do presente esqueceram ou não seguem, porque avalizam o que está em curso hoje na política indigenista do Brasil, que tem de tudo menos política indigenista, que é o respeito absoluto aos indígenas. Rondon desautorizava a sua equipe a responder às agressões eventuais de indígenas que disparavam flechas, por vezes com veneno, na direção dos invasores. Rondon não permitia que seus subordinados respondessem. E se aproximava com respeito e amor. Por isso conquistou a confiança de muitos núcleos indígenas do Brasil. Os irmãos Vilas Boas também deixaram um legado luminoso, lindo, que mostra como nós não deveríamos ter uma relação de superioridade em relação aos indígenas. Eu entrevistei outro dia, talvez um dos maiores pensadores indígenas do Brasil hoje, chamado Ailton Krenak. Ele estava na aldeia Krenak, nas margens do Rio Doce. Rio Doce destruído pela Vale. O maior desastre na área da mineração da história do planeta aconteceu no Brasil. A Vale cometeu, segundo o Ministério Público Federal, crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, a não adotar protocolos de segurança minimamente confiáveis para ter mais lucro, na barragem do Fundão, que destruiu aproximadamente 600 quilômetros de rio em 2 estados, Minas Gerais e Espírito Santo. E chegou até pelo mar a Abrolhos, 800 quilômetros de distância, lá no litoral da Bahia. Esse rejeito de minério que destruiu a vida no Rio Doce abalou profundamente a cultura dos Krenak. Os Krenak dão nome ao rio, dão nome à montanha. A relação dos indígenas com a natureza não é utilitarista e não é comercial. A natureza é uma extensão da alma dos indígenas. A mãe terra, a água, a montanha, eles têm uma relação completamente diferente da de muitos de nós. Eu digo muitos de nós
porque todos nós já fomos indígenas, silvícolas, ou já tivemos em outros planetas, eventualmente, estagiamos nesse nível evolutivo quando tivemos a oportunidade de descobrir, na ausência da ciência e da razão, como é possível nos relacionarmos com a Mãe Terra de uma forma não menos sábia e inteligente. Carlos Torres Pastorino, espírita, fala sobre os elementais da natureza em seus livros. Kardec, nas obras básicas, aborda os elementais da natureza. Portanto, Jesus é o governador da Terra e nós temos uma cadeia hierárquica espiritual que determina as rotinas dos fenômenos da natureza. A Terra, ela, para ter equilíbrio, precisa haver uma regência adequada nos dois planos da vida, espiritual e material. E a espécie supostamente mais evoluída é aquela que tem determinado o ecocídio. Os espíritas condenam o suicídio porque nós não teríamos o direito de colapsar o corpo e precipitar o retorno à pátria espiritual, porque ninguém nasce para se matar. A gente fica aqui até que a natureza, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, entenda que seja o momento de partir. Muito bem. Ecocídio é uma terminologia, um neologismo, que expressa a incapacidade da nossa espécie coletivamente cuidar do que garante a vida, a nossa vida, aqui. O planeta não precisa da gente. O pior cenário de destruição abala a nós. O planeta, em algum momento, ele começa a se regenerar e se recompor. 2 meses de quarentena e de pandemia, você viu o que está acontecendo com o ar, com as águas, a recomposição das espécies. 2 meses. Imagina se a humanidade cometer novos e importantes erros, colapsando os recursos naturais não renováveis fundamentais à vida, que são terra fértil, água boa de beber e um ar respirável. Se a gente intoxica, depreda o planeta a ponto de tornar a vida insuportável por aqui, quem paga o preço somos nós. A Terra segue em frente. Ecocídio é o desprezo pelas leis que regem a vida. Ecocídio é ter consciência de que está fazendo algo errado que retroalimenta a destruição e você não se corrige, não se emenda, não muda hábitos e comportamentos, não muda estilo de vida, não muda padrão de consumo. Meus amigos, no livro Espiritismo e Ecologia, editado pela FEB, editado, reimpresso, reeditado, versão atualizada, está por aí, desde 2008, 12 anos, a FEB abriu esse espaço para a gente compartilhar num livro esse e outros pensamentos que aludem à necessidade do espírita, quando fala de reforma íntima ou quando fala de fora da caridade não há salvação, não deixar de considerar a urgência, no tempo que nós estamos vivendo, de uma nova ética na relação com o planeta. Que a gente possa ouvir o grito da Terra e que a gente possa respeitar a sabedoria e o conhecimento dos povos originais do planeta. Meus irmãos, por aqui não há mais perguntas, já temos 1 hora. Não sei como vocês aguentaram até aqui. Muito obrigado pela atenção. Eu vou esperar alguma orientação dos amigos que nos acompanham em Brasília para saber se seguimos em frente, se há mais perguntas, ou se chegou o momento de nós encerrarmos a transmissão. Acho que sim. 1 hora e 1 minuto. Eu agradeço, portanto, o convite de vocês para que esse colóquio tenha acontecido, para que essa troca de energias nesse domingo, durante a pandemia e o recesso, durante a quarentena, tenha lugar. Eu espero que a conversa tenha sido minimamente útil, que tenha, de alguma maneira, feito a diferença na compreensão de algum aspecto que abordamos aqui sobre de que maneira a pandemia nos traz possibilidades de entendimento dilatadas da realidade nossa nesse plano, nesse momento, de que jeito devemos nos postar
diante do risco de morte, diante da oportunidade renovada de vida, diante da beleza e do privilégio de estarmos aqui agora. Não se volte contra Deus por permitir que você esteja sofrendo os efeitos da pandemia ou da quarentena. Não se manifeste, não permita que haja qualquer movimento de revolta ou indignação pelo fato de você estar vivendo esse momento desse jeito. Sugiro que você desanuvie a mente, apazigue seu coração, acessando na internet e escutando com atenção uma música linda do Gilberto Gil que fala: o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, estamos no lugar certo, no tempo certo, acompanhado das pessoas certas, para o nosso melhor aprendizado e entendimento do que seja a vida e daquilo que possamos aprender e depreender nesta encarnação em favor da nossa evolução, usando todos os meios ao nosso alcance para alcançar esse objetivo. Que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.